Olá, amigos com ferrugem na veia, Fábio da Guardiões de Carros Clássicos, trazendo mais um vídeo sobre história e curiosidades dos clássicos nacionais. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar sobre o Ford Del Rey, uma derivação do Corcel e que veio substituir o Landau, que ficou aqui conosco até na década de 70, 80. Ele tinha essa difícil missão de substituir o Landau. Era um carro muito confortável, classudo, era o carro de rico daquela época. Vamos falar um pouco sobre ele. Antes, eu quero que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá aquela força pra gente. Estamos trazendo novidades aí pro canal. Nos próximas semanas teremos algumas informações sobre um evento exclusivo da Guardiões de Carros Clássicos a ser realizado, qual vamos convidar todos vocês. Passem esses vídeos para aquelas pessoas que por acaso têm uma história com Ford Del Rey ou que gostem de carros antigos e bora pro vídeo? Olá, amigos! Hoje vamos falar a história daquele que foi o Corolla dos anos 80, o carro preferido dos vovôs daquela época, o clássico Ford Del Rey. Como não é novidade, em 1976 o Brasil estava em crise econômica. Por isso, ao projetar seu novo modelo de luxo, que tinha a missão de substituir o clássico Landau e concorrer diretamente com o Opala, a Ford abriu mão do caro projeto do novo Sierra europeu, que seria lançado somente em 1982, e partiu para uma solução caseira e mais barata, um sedã baseado no Corcel 2, que chegou ao Brasil no final da década de 70. A parte curiosa é que o projeto do Del Rey inicialmente se chamaria Ômega, nome que viria anos mais tarde ser adotado pela General Motors do Brasil. Foram 5 anos de projeto, com adaptações na carroceria para transformar um esportivo fastback como o Corcel em um sedã de 3 volumes bem definidos e 4 portas. E após isto, chegava o glorioso Del Rey, em 2 versões, a prata e a ouro. Em junho de 1981, um ano antes do primo rico Sierra na Europa. Seu estilo, contudo, foi propositalmente inspirado no sedã executivo Granada, outro europeu que também foi estudado para ser lançado aqui no Brasil. A carroceria de 2 portas, que começaria a ser vendida alguns meses depois, lembrava os sedãs norte-americanos da época. A frente da grade dos faróis quadrados, cercado por luzes de direção, e a traseira de lanternas horizontais, que eram praticamente as mesmas do Corcel, sendo que a grade dianteira era composta de filetes verticais, cromados na versão ouro, e luzes de direção mais claras. O Del Rey media 4,50 metros. A roda da versão ouro era de alumínio e as de prata de aço estilizadas, com pintura escura no vão dos parafusos. O mesmo esquema de nomenclatura seria usado também no Fiat em 1992, prata e ouro. Na época, o nome Del Rey era uma grande estratégia de marketing para oferecer um carro luxuoso, bem acabado e equipado, que poderia ser usado por um rei. O painel reto lembrava do Corcel, mas o refinamento era muito melhor, com revestimento aveludado nos bancos, nas portas, o assoalho e coberturas atrás do bancos traseiros também tinham essa forração por carpete. As cores do interior podiam ser preta, bege ou marrom. Travas elétricas oferecidas na versão completa ouro eram usadas pela primeira vez no automóvel fabricado no Brasil. Nem o luxuoso Opala Diplomata na época tinha esse item. O Del Rey também tinha vidros elétricos com comando nas portas, ar-condicionado embutido no painel, teto solar e uma outra inovação, cintos de segurança dianteiros de 3 pontos e retráteis, rádio AM/FM e tocas-fitas de série, na versão top. Outro marcante recurso era o relógio digital com cronômetro que ficava em um console acima do retrovisor interno, na junção do para-brisa com o teto. Sua iluminação azul, também presente na luz de leitura, posteriormente mudada para amarela, dava um toque futurista naquele início dos anos 80. Na nossa infância, vocês devem lembrar como era clássico ver aquele reloginho digital em cima desses carros. Era tecnologia total para a época. Este equipamento também seria usado no Ford Escort mais tarde. O espaço interno, entretanto, ficou aquém do esperado para um sedã que pretendia concorrer com o Opala e o Alfa Romeo 2300 Ti.
Pelo menos o Del Rey era mais barato que a concorrência, que ainda não tinha o Volkswagen Santana e o Chevrolet Monza, mas havia o Passat LSE que custava menos que o Del Rey. O Fastback também prestou seu motor 1.6 para o irmão de 3 volumes. Rendia apenas 69 cavalos com álcool e o câmbio tinha 5 marchas, numa época que as transmissões costumavam ter apenas 4 velocidades. O desempenho era modesto. Segundo a revista 4 Rodas, a versão com gasolina, a aceleração de 0 a 100 demorava 16,21 segundos e ele só chegava a 148 km por hora. O motor a álcool era ainda pior, de 0 a 100 em 21,61 segundos e máximo de 137,4 km por hora. Pelo menos o consumo da versão a gasolina era bom, chegando a 8,39 km por litro na cidade e 15,05 km por litro na estrada. O câmbio automático, de apenas 3 marchas, chegou na virada de 1982 para 1983, como opcional para enfrentar o novo concorrente, o moderno Chevrolet Monza, que chegava na versão sedã, cujo similar Opel Ascona era rival do Sierra na Europa. Ainda em 1983, foi lançada a Peru Scala, que nada mais era do que uma berlina, que era derivada do Corcel, com grades e frisos verticais, bagageiro no teto e um prolongamento nas lanternas traseiras, além de interior mais luxuoso. Nem 4 portas a Scala tinha. Em compensação, seu porta-malas acomodava 768 litros, segundo a revista 4 Rodas. Esta situação de um único carro com 2 identidades se repetiu até 1999 na Europa, com o Volkswagen Golf e o Bora variante, e a mesma perua com as respectivas frentes. A principal concorrente da Scala na época era o Chevrolet Caravan, que era um derivado do Opala. Em 1984, a linha Del Rey ganhou o motor CHT 1.6 do Escort. Na verdade, era o mesmo bloco oriundo do antigo Renault Dauphine, com câmera de combustão retrabalhada para gerar mais potência, que subiu para 72 cavalos com álcool, mas com a gasolina era apenas 63 cavalos de potência líquida. O câmbio foi rescalonado e os freios ganharam discos dianteiros. A pressão do mercado desta vez vinha com o novo Volkswagen Santana. O desempenho melhorou, baixando a aceleração para 17,9 segundos e a velocidade subindo para 148 km por hora, mas o consumo aumentou, ficando em 7,98 km por litro na cidade e 12,16 km por litro na estrada. No último trimestre de 84, junto com o Corcel, o Del Rey e a Scala tiveram uma frente restilizada. Os faróis se tornaram trapezoidais e as grades ganhou 3 lâminas horizontais na cor do carro. Abaixo do para-choque foi instalada uma carenagem para acomodar os novos faróis de neblina. Por dentro, o painel da versão guia ficava com quinas suavizadas e menos vão. A nomenclatura das versões também mudou, passando a se chamar GL, GLX e Guia, a mais luxuosa. O grafismo de assinatura também mudou, ficando maior e mais moderno. As rodas também foram renovadas e hoje chegam a ser item de série como em modelos mais baratos, a direção hidráulica, que chegou ao Del Rey como opcional em 1986. Neste mesmo ano, o rival Alfa Romeo 2300 Ti deixava de ser produzido, mas a sua matriz, o Corcel 2, também. Com isso, o Del Rey ganhava a versão mais simples, L, que para substituir o falecido Corcel. O motor CHT mudava de nome para E-Max, ganhando pistões e virabrequins mais leves, para garantir a eficiência, rendendo mais um cavalo na potência. A aceleração caiu para 16,5 segundos e a velocidade subiu para 153 km por hora. Em 87, a perua Belina, que ficou órfã do Corcel, assumiu a frente e a identidade do Del Rey, passando inclusive a ostentar o nome no borrachão lateral, próximo à traseira. O nome Scala não seria mais necessário e por isso foi descartado. No mesmo ano, foi criada a Auto Latina, uma associação entre a Volkswagen que pretendia unir forças e tecnologias nos dois lados. Mas o benefício para o Del Rey só chegou em 1989, com a troca do motor 1.6 CHT pelo AP 1800 da marca alemã, que também passou a fornecer o câmbio.
O novo propulsor rendia 87 cavalos com gasolina e 93 cavalos com álcool. O Del Rey, enfim, ficou mais ágil, como um carro de luxo de época deveria ser. A aceleração baixou para 14,19 segundos e a velocidade aumentou para 154 km/h. O consumo com etanol, porém, aumentou, ficando em 6,11 km por litro na cidade e 9,38 km por litro na estrada. Enquanto isso, o Santana levava vantagem com seu motor 2.0. Embora tenha melhorado a motorização dos modelos da Ford, a Auto-Latina acabou sendo prejudicial para a marca norte-americana, que mais uma vez perdeu a chance de produzir um modelo europeu, agora por causa da Volkswagen. Se o Ford Verona deu origem ao Polo da Volks, o seu novo sedã grande teria que vir desta última. Assim, em 1991, o recém-restilizado Santana ganhou grade e faróis, tampas, porta-malas, lanternas e uma pintura preta na coluna, novo painel e revestimentos internos característicos da Ford. Estava lançado o Versailles, um clone do Santana, primeiro com 2 portas e 6 meses depois com 4 portas, pondo fim a uma carreira de altos e baixos do Del Rey. O falecido Del Rey teve de consolo ter durado mais que seu sucessor, o Versailles. Uma década contra 5 anos. Nunca foi um best-seller, sofreu com Santana e o Monza, este chegando a ser o carro mais vendido do país por 3 anos seguidos, mas ainda deixa saudades por ter um conforto e principalmente um acabamento que não se vê mais na Ford hoje em dia. E essa foi a história do clássico Del Rey. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu curtir aqui no nosso vídeo, compartilhe para os amantes de carros antigos e obrigado!